18 horas em São Paulo. Fala, você que vai entrar, que vai ver depois. Você estava com saudades, não estava? Eu estava. Live literatura. O que é isso? É de comer? Não, é uma live aula com literatura. E eu vou começar aqui já chamando. Cadê todo mundo? Vamos entrar nessa live. Então deixa eu chamar aqui. Eu tenho bastante amigos do Face, alunos e até a minha preferência em fazer a live pelo Face é por causa disso, porque os meus amigos estão aqui, ó, no Face. Eu tô chamando aqui, ó, a Carol, o Everton, o Henrique, a Bia. Cadê a Nath? Ô, Gustavo Arruda, cadê você, ó? Tô sabendo que hoje você dormiu demais, então, por favor, agora chega, né? Cadê a Amandinha, Naldinho? Olha quanta gente, Newton, Rebequinha, Maurício. Ah, eu tô vendo gente chegando aí. Por favor, só confirma aí nos comentários. Você tá me vendo? Você tá me ouvindo? Porque eu tô aqui no aviãozinho, ó, convidando as pessoas. Então eu tô te vendo aqui que entraram algumas pessoas. Boa noite. Mas eu preciso chamar meus amigos do Face, por favor, né? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós estamos na primeira live literatura desse ano. Olha que bacana. Gente, tem bastante amigos aqui, que bom. Escrevam aí para mim nos comentários se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, né? Eu preciso saber antes de eu sair convidando mais gente aqui, né? Vamos lá. Muito boa noite. 18 horas já, 2 minutinhos. Olha como passa. Meu Deus. Passa muito rápido, né? Então vamos lá, ó. Tem muita gente aqui para chamar e tá assim muito bom. Que legal. Vamos lá. Olha quanta gente bacana. Cadê vocês, meus alunos do terceiro C, D, E, F, G? Cadê os meus alunos do nono ano? Cadê vocês? Ó, tô convidando todo mundo aqui, todo mundo, meus amigos todinhos aqui. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho com vocês. Tudo bem, Bibi? Ah, Beatriz Bianchi. Tinha que ser a primeira, hein? De novo, Bi. Ó, na outra live você foi a primeira, hoje também. Você sabia que o Gustavo Arruda sempre foi o primeiro? Pois é, hoje eu não sei o que aconteceu. Ó, tá dormindo, acho. Ou ele não me viu aqui ainda. Então tá bom, Bibi. A audição e vídeo estão ótimos. Eu vou te pedir um favor. Pega aí, ó, não é aviãozinho aqui no Insta, a gente tá no Face, upa. Pega aí, ó, tem um bonequinho aí com uma setinha, clica nele aí, manda pros seus amigos, manda lá. Agora você já conhece alguns, né, da sala, uma pá de gente já. Né? Professora de língua portuguesa, falando gíria, que é isso, ué? Tem que falar, a gente tá numa live para vocês, para adolescentes, né? Não é assim uma live para os catedráticos também, né? Deixa eu chamar aqui, ó. Ixi, tem bastante gente aqui ainda que nem se manifestou. Olha quanta gente aqui. Tô convidando todo mundo, viu? Todo mundo. E a gente já inicia aqui o nosso assunto. Bi, coloca para mim aí, por favor. Para você, literatura serve para quê? Esse é o nosso tema, né? Você que tá chegando agora, boa noite. O Face ele é um pouquinho diferente. A gente não consegue visualizar todas as pessoas que estão conosco. Não sei se ele seleciona. Eu sei que quando a gente termina, a gente acha que terminou a live com 50 e tinha 100. É uma coisa assim, entendeu? Mas o pessoal tá chegando. Beatriz, Bibi, fala pra mim, o que é literatura pra você? Você que tá chegando agora também. Literatura. Afinal, né? Literatura para quê? É de comer? Porque o que vocês gostam é isso, né? Vocês adolescentes. Ah, eu também gosto de comer. Né? É muito bom, é muito bom. Vamos lá. Nossa, tem muita gente ainda aqui para chamar. Bom, assistindo, legal. Bi,
Vamos ver, cadê o pessoal? Se você continua me assistindo direitinho, o áudio, a voz, tá tudo certo? Fala aí comigo no chat. E a gente vai começar então a nossa live literatura, que é uma aula aberta de literatura, né? Uma aula aberta de literatura. Eu só preciso confirmar se tá tudo bem no áudio, no vídeo, por favor, né? Eu pretendo, né, deixar essa live gravada para depois poder passar também para os meus alunos que não puderam ou que estão com alguma atividade, curso essa hora. Mas aqui o intuito é da gente ter um momento de distração, descontração e aprendizado. É uma aula diversificada. Então eu tenho algumas experiências para quem vai assistir depois ou tá chegando agora e não me conhece, né? Então, já vi o seu comentário, legal, já respondo. Então, para quem tá chegando agora ou não me conhece ainda, vai ver depois a live. Eu comecei esse projeto chamado Live Literatura o ano passado como uma ferramenta para buscar os meus alunos mesmo nas redes sociais, nos faces, no Face, é o que a gente chama de busca ativa. E aí funcionou, porque alguns alunos que estavam totalmente assim perdidos, desmotivados, desconectados mesmo, eles acabaram me vendo no Face, né? E então foi um instrumento bem bacana. E deu certo o ano inteiro. Nós tivemos 12 lives e todas elas falando de literatura, da época, de livros, deu muito certo. E o que dá certo a gente continua, né? Então, por isso que eu estou aqui hoje falando da live literatura. Agora, tem uma pessoa que acho que não chegou ainda, que é o Domingos, o professor Domingos. Ele é o meu padrinho da live literatura. Ele que deu esse nome. Então, ó, Domingos, não sei se você tá aí agora, se você vai ver depois, mas muito obrigada pelo presentão da live literatura, né? É muito bom, é muito bom. Então, aí a gente se emociona, tá vendo? Isso aqui, ó, não é resfriado, não é Covid, nada disso não, é emoção mesmo. Bia disse o seguinte, para mim, literatura, né? Para mim é uma ferramenta de comunicação ou interação social. A literatura ensina muito. Ai, que bom. Bi, a sua resposta realmente é bem pertinente. A gente não fala assim, tá certo ou tá errada, né? Ela está, óbvio, né? É correta, mas literatura pode ser um monte de coisa. Então, vamos aguardando aí as pessoas que estão chegando. Ó, tá vendo? Tem alguns números aí que sobe e desce, eu não sei quem tá. Dá um like, convida seu colega, né? Compartilha, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, olha só. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Olha que lindo. Carlos Drummond de Andrade. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então as palavras, elas estão num reino que eu brinco, um reino encantado da literatura. E esse amor, essa paixão que eu tenho, que o Drummond tinha, é o que eu quero que você, aluno, tenha, que os seus olhos brilhem ao falar de literatura, porque assim ela vai muito além de técnica, de conhecimento, de livro, ela entra na nossa emoção, ela entra mesmo, sabe, no nosso interior, eu sempre falo isso. Então a literatura, ela serve para muitas coisas. Então o nosso bate-papo hoje é sobre isso. Boa noite você que está chegando agora. Tô vendo algumas carinhas que eu conheço. Olha, a Nath. Porque o Face ele mostra algumas carinhas assim, né? E algumas pessoas que interagem no chat. Eu não consigo ver todo mundo. Mas eu tô vendo aí a Nath. Que bom, sejam bem-vindas. A Lili, tudo bem, Lili? Seja bem-vinda, boa noite. Eu fiz uma pergunta que a Beatriz já respondeu. Literatura para quê? Então, quando a gente fala isso, né, para quê? Qual é o sentido? E por que eu faço essa live? Por que eu faço assim uma aula diversificada, diferenciada de literatura? Porque eu percebo que muitos alunos não gostam de literatura, tem birra, tem raiva, tem um certo ranço
justamente porque tem uma percepção errônea do que é literatura. Às vezes foi obrigado a ler um livro para ter uma nota, foi obrigado a ter um contato assim que não queria. E aí acaba confundindo. Então eu gosto de desmistificar, certo? De tirar mesmo aí as dúvidas e mostrar para você que literatura não é só uma técnica, mas assim, algo que realmente está aí no reino das emoções, como Carlos Drummond ele escreveu e eu acabei de ler, né? Agora olha só, começando o nosso bate-papo. Fala pra mim, você que tá aí acompanhando, você que tá no chat, você acha que esse texto que eu vou ler, ele é um poema, um romance ou um conto, né? Um poema, um romance ou um conto, esse aqui que eu vou ler. O Sobrevivente. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha o nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer formular um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura, mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Carlos Drummond de Andrade. E aí, o que você sentiu? Qual foi a sua emoção, seu sentimento? Não entendeu nada? Você acha que o que eu li pra você é o quê? É um poema, um romance ou um conto? Ah, Carlinha, tudo bem, Carla? Que saudade, Carla Brito, Janaína. Ai, Jan, que linda! Te amo, I love you. A Janaína é prof do Antônio José Leite. Pessoal, é o seguinte, você que está chegando agora, que está convidado, que não me conhece, eu faço essa aula aberta para que todo mundo possa aproveitar, aprender sobre literatura, mas assim, é uma aula direcionada também para os meus alunos dos terceiros anos, C, D, E, F, G. É isso mesmo, né? Tem alguns alunos aí presentes, né, Naldinho? Olha, eu vi o Naldinho chegando. Alguns aparecem o rostinho assim e outros não. E o nono A também, né? Meu nono A. Então, assim, é uma aula, um bate-papo, uma coisa assim bem diferente da sala de aula. Ó, tô aqui na minha casa, eu mudei o cenário, vocês viram? Que nem Naldinho. Naldinho tava comigo ano passado, ó, o cenário, ó, tem uma escada aqui atrás de mim, e é essa escada que eu quero, né? Que você pense assim em forma de metáfora, que você vá subindo degrau por degrau com a literatura, porque ela tem um propósito. Então, voltando no nosso tema hoje, literatura para quê? Boa noite, Nath, me chamou aí, boa noite. Interajam mesmo, chamem os convidados. Vai nesse bonequinho aí, ó, no rodapé, ó, e tem uma setinha, você pode mandar aí para os seus convidados, né? Eu já mandei um monte, acho que já travou, já destravou, enfim, né? Então é o seguinte, galerinha, meus convidados, e se você que tá aí também é professor de literatura, você realmente tá aí interessado no assunto, hoje o assunto é realmente para que a literatura, por que nós lemos, né, na verdade, só pra gente se alfabetizar? Agora vamos deixar claro uma coisa, existe o texto que é literário e o texto não literário. Então isso eu sempre falo em sala de aula, quem me conhece já ouviu isso várias vezes. Quando você pega uma notícia, você tem um texto que tem um objetivo muito claro, ele tem o objetivo de informar o seu leitor sobre algum acontecimento. Isso é um texto não literário. Quando você pega uma receita, né, uma receita culinária, ela tem o objetivo de instruir, então é um texto não literário. Uma reportagem é um texto não literário. Um artigo de opinião é um texto não literário.
Então, o que que é um texto literário? É um texto em que o autor ele se vale de algumas técnicas e o que é aquilo que eu chamo de arte. É a arte da palavra. Então, aquele que entrou agora, que não ouviu o que eu falei do Carlos Drummond de Andrade, ele fala: penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Então, um poema é um texto literário. Uma crônica, um conto, um romance são textos literários. E por que nós falamos literatura? Não é só por causa da escrita, é porque é uma forma de escrever que vai fazer com que o meu leitor ele tenha algum sentimento, alguma reação, uma reação negativa ou positiva. Eu vou te dar um exemplo claro. Na terça-feira agora eu tive a minha aula, né? Eu estou fazendo o meu doutorado, consegui, aí viu meus alunos que torceram, obrigada. Consegui esse ano, estou no doutorado na USP, olha a conquista, é uma conquista de vocês também. Sabe por quê? Porque vocês me ajudaram muito o ano passado a que eu não desistisse de fazer, de tentar de novo o processo seletivo. Então eu sou muito grata a Deus e muito grata a vocês que não desistiram da Pro. Então eu tô aqui. E aí essa semana nós tivemos uma aula e uma das perguntas, né, um dos questionamentos era justamente a questão da necessidade de ler. Então assim, a leitura ela te move a pensar, ela te move a refletir, ela te move a debater e nem tudo que você lê você precisa gostar. E nem toda a literatura vai realmente de encontro ao teu gosto. Então, o que, que você gosta de ler? Você, leitor, geralmente gosta de ler aquilo do que você se identifica. Então, aí eu me identifiquei com tal história, com tal personagem, eu penso dessa forma, e isso é natural do ser humano. Mas aí você não pode descartar aquilo que não é, que você não gosta. Sabe por quê? Para ter o confronto, para justamente ter o confronto de ideias. E você fala, nossa, mas eu não parei para pensar nisso, né? Então nós tivemos uma discussão sobre Monteiro Lobato. Ah, que Monteiro Lobato era racista, porque tem várias pesquisas, teses que apontam isso. Mas vamos pensar um pouquinho. Que diferença faz hoje, se ele era racista? Não estou falando que não faz diferença, mas é para pensar. Então nós tivemos esse debate. Que diferença que faz? Então na época em que ele escreveu havia um contexto histórico, social, político. Obviamente o racismo era muito mais acentuado, a perseguição. Então assim, o autor ele é influenciado também por isso. E aí hoje a gente vai debater o que ele escreveu, mas o que importa não é se ele era racista, mas o porquê que ele escreveu daquela forma, o porquê que ele tinha esse pensamento. Então uma das coisas que a literatura faz é isso, é fazer você questionar, é fazer você pensar. Por que eu tô falando isso? Para você não ler só aquilo que você não gosta. Então hoje nós estamos com a literatura contemporânea. Muitos assuntos que de repente para a sua família são assuntos que são tabus, que são mitos, e para você já não é, mas para sua família é. Aí como é que você está lendo isso? Entendeu? Então leiam mesmo, como eu sempre brinco, né, Naldinho? Eu sempre brinco, entra na história, tira os seus preconceitos, né, o preconceito, né, tira mesmo, manda embora todo com preconceito para você poder entender a narrativa, entender a história. Né? E quando eu falo de poema, eu já entro numa subjetividade, eu já entro um outro nível de interpretação, mas você pode se deparar com um poema que também vai fazer você questionar, que foi o que eu li no comecinho da live. Vamos voltar nele um pouquinho? Então vamos lá, deixa eu ver aqui quais são os comentários. Ah, Guacira, que linda, obrigada professora. Chama o pessoal do Marques. Hoje eu falava do Marques, que eu tenho muitas saudades. É uma escola que eu passei integral. Ai, muitas pessoas maravilhosas. Eu tenho muita saudade mesmo, viu? Muito bom. O Sobrevivente. Vocês que leram aí junto comigo, isso aqui é um poema, ó, Carlos Drummond de Andrade. Vamos dar os créditos, né? A gente tem direitos autorais, então a gente tem que respeitar, mas também tá domínio público. Mas vamos sempre dar os créditos, né?
Precisa. Quando ele fala, é impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Poxa, nós estamos em 2020. Se você pensar que isso aqui é do século passado, você fala, nossa, mas parece que está falando de hoje. Olha quando ele fala assim, os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Então, na época em que ele escreve isso, é um contexto de guerra, né, de pós-guerra, perdão. É um conceito de Getúlio Vargas que vocês vão estudar. Então, tem todo um contexto social em que há realmente aí uma matança. Só um instante que tem uma mensagem aqui chegando e travou um pouquinho. Pronto. Tá tudo bem? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Sobe um coração aí nessa live. Né? Então, se você pensar que ele tá falando num momento realmente de pós-guerra, um momento de ditadura, né? Que os homens estão se matando, naquele tempo teve um sentido. E hoje, quando você lê, você pode pensar no sentido atual. Mas lá no passado também, por que não? Vamos ter memória para não esquecer. Né? Eu postei esses dias. Por que a gente tem história? Para ter memória, para não esquecer e não cometer os mesmos erros, ou pelo menos tentar e aprender com eles, né? Haja vista o genocídio, né? O Holocausto, a gente está aí nas comemorações da independência de Israel. Então, por que eu tenho que lembrar do Holocausto? Você pode falar, mas isso não vai acontecer mais. A matança daquela forma, provavelmente não mais. Mas quantos milhões não estão morrendo até agora, né? Por conta mesmo de uma pandemia. E quantos que não morreram, né? Com guerras e outras guerras, guerra civil. Então, assim, não nessa proporção, obviamente. Mas a gente tem que pensar um pouquinho. Então, a literatura, tudo isso para falar que a literatura ela faz você pensar, refletir no contexto atual e no passado também. E para quê? Lembrar, para não cometer os mesmos erros, para eu ter experiência, né? E a literatura, você acha que ela transforma uma sociedade, né? Você pode falar assim, a literatura ela não vai transformar uma sociedade. Então, realmente, né, a literatura ela não transforma a sociedade, ela transforma as pessoas. E as pessoas transformam a sociedade. Eu vou falar por mim. Eu parei de estudar, né, com 11 anos, a maioria conhece a minha história. E quando eu voltei a estudar, eu tinha que colocar em dia ali tudo que eu já tinha perdido. Então, assim, eu tinha pouco vocabulário, eu tinha muita dificuldade, eu não sabia o que era literatura. Fui fazer EJA supletivo e eu tinha que ler os clássicos e eu não tinha uma noção, mas eu gostava, né? Eu gostava, mas assim, eu não tinha noção quem era Machado de Assis, Graciliano Ramos, que hoje eu estudo no meu doutorado. Eu não tinha. Se eu tivesse toda aquela noção naquela época, olha, seria seria maravilhoso, massa, né? Mas tudo no seu tempo. Agora eu aprendo melhor sobre eles e por que eles escreveram daquela forma e retrataram aquela sociedade. E, né, aí às vezes você fala assim, mas hoje... mas a gente agora no terceiro ano tem que estudar Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O que me interessa saber da seca, saber lá do sertão, saber dos retirantes? Será que isso agora é necessário, A gente tá em 2020, a gente tá numa pandemia. Talvez para você que está aqui em São Paulo, você realmente não seja afetado pela questão da seca, da fome, da miséria. Mas se você parar para pensar que existem regiões que estão vivendo exatamente como o Fabiano e sim a Vitória, aí você vai falar, peraí, a literatura está me contando algo da história da humanidade que ainda não foi sanada. A seca, a fome e a miséria, elas existem. Então a literatura te desperta isso também, né? Chama aí no chat, pergunta, fala o que vocês querem saber, né? Porque aqui aí é legal esse bate-papo. O Tiago Matos entrou. Aleluia, aleluia. Olha, o Tiago, o Naldinho, o Luiz que eu tô vendo aí também. São alunos maravilhosos. I love you, ó. Um monte de coração. Põe coração aí pra mim, senão eu não vou dar nota boa. Tô brincando. Né? Gostei. A Bi já mandou, ó. Bi, manda mais um. É o seguinte, pessoal.
eu tô aqui, né, conversando um pouquinho, um papo um pouco cabeça, uma distração, ai, que monte de coração, pra você não cansar, né, que senão fica chato. Mas a live, ela tem tempo, né? É o tempo de uma aula, 45 minutos. Ai, Tiago, te amo, viu, Ti? Você faz muita falta na sala de aula, como coordenador de sala, viu, Tiago? Ai, mas não tem sala. Ainda não, mas a gente teve no começo do ano e foi muito bom, né, Bi? Conheci a Bibi, que eu não conhecia. Gente, vamos abrir um parênteses aqui. Quando nós retornamos dia 8 de fevereiro, naquele esquema de rodízio, né? No nosso rodízio, os alunos foram, a gente se reencontrou, se viu, só não pôde se abraçar, mas foi tão gostoso, foi tão emocionante. Tivemos algumas aulas, e aí vem a fase vermelha de novo, emergencial, né? A fase roxa. Mas a boa notícia é que a vacinação começou, né, dos professores. Nós já estamos voltando um pouquinho com os rodízios e logo logo a gente se vê, vai poder ler. Vamos para a sala de leitura, vamos ler muita literatura, né? Então, voltando aqui para o nosso sobrevivente, olha só, você poderia falar, poxa, mas isso aqui não é, pode ser até uma crônica, Pro. Pois é, mas é um poema. Mas você para pensar e refletir. Então, a literatura, ela transforma pessoas que transformam uma sociedade. A literatura, ela também te ajuda na sua imaginação. Por quê? Porque você entra na história, você se imagina naquele personagem, naquela situação. Quantas vezes, né, você assiste uma série, vamos falar de série, e aí você quer matar aquele personagem que é ruim, o vilão, né, ou você quer casar com ele, não sei qual o sentimento, né, mas a literatura, ela tem que te provocar também esse tipo de sentimento, não é diferente. Mas como hoje a gente está numa sociedade muito dinâmica, redes sociais, internet e tal, vocês querem logo a história, vocês querem, né? Vocês querem ver, ouvir, não tem muita paciência para sentar, pegar um livro e ler. A maioria, né? Não tô falando que são todos. Tem alguns aqui que são ótimos leitores que gostam demais de ler. Mas a literatura, ela faz você viajar. Você conhece lugares sem sair do lugar. Olha que lindo. Te desperta, às vezes você fala assim, nossa, mas a França é assim, eu quero conhecer. Ou mesmo o Brasil, né? De repente você fala assim, não, eu vou ser bióloga, igual a professora que tá aqui, a Guacira, né? Que eu amo. Você vai ler alguns trechos, alguns textos literários que tem algumas referências, algumas fontes, né, sobre os animais ou mesmo sobre a botânica. Aí vai te despertar isso, fala assim, puxa, né, eu quero trabalhar com isso, eu quero, né, trabalhar com biologia, não sei. Às vezes você vai se deparar com um personagem que ele vai se tornar um artista. Por exemplo, a gente tem alguns casos que nós estamos estudando em sala de aula, né? Nós vamos começar a estudar Capitães da Areia de Jorge Amado. E você tem o protagonista que chama Pedro Bala, e ele é líder de alguns meninos abandonados, né? A história fala sobre mais de 100 meninos, que são meninos mesmo, porque a maioria vai aparecer uma mulher na história, né? E eles são abandonados e ele se torna líder, chefe desse bando, né? E é um bando que é um bando criminoso, eles roubam, né? Mas eles roubam para sobrevivência. Tem tudo isso na história, né? E aí lá você vai ter um que vai ter um chamado, né? Que a gente fala assim, um chamado para ser padre, o outro para ser cangaceiro, o outro ele quer ser um líder revolucionário. Então tem várias ali e de repente você se identifica, né? Eu lembro quando eu fiz o primeiro projeto Capitães da Areia no José Leite, montaram até fã-clube do Pedro Bala. As meninas ficaram apaixonadas pelo Pedro Bala, né? Não, vamos montar fã-clube do Pedro Bala, né? É um personagem de ficção, mas obviamente ele foi baseado em pessoas que realmente o Jorge Amado ele conheceu. Inclusive, o Jorge Amado, ele morou no Trapiche, que é o cenário dessa história, né? Ele morou lá por um mês, junto com os meninos, para conhecer a rotina deles. É sério? Olha aqui que o escritor faz, né? Então imagina, aí você já tá imaginando, poxa, o que é o Trapiche? É um armazém abandonado à beira do cais.
E os meninos moravam lá com rato, com barata, com sujeira. Eles ficavam escondidos. Os produtos de furto, muitas vezes eles escondiam lá, né? E não é a apologia aqui à marginalidade, pelo contrário. O Jorge Amado ele escreveu para mostrar para a sociedade como esses meninos eles eram abandonados e eles tinham direito de um resgate, de uma educação. Então, eu não tô dando spoiler, né? Mas é isso. Oi, Rayane, tudo bem? Vinícius, oi, tudo bem? Ai, saudade de mim, das minhas aulas. Eu também tô com saudade de vocês. Que mais? A literatura, ela também te ensina a história. Então, quando você lê, você conhece a história do contexto em que a história foi produzida. Como que o autor se influenciou, por quê, o contexto, né? Então, por exemplo, né, eu estava contando um pouco aí das minhas histórias que os alunos já sabem de trás para frente, né? Mas quando eu escrevi o meu livro, Manual da Vitória da Doméstica, né, que eu sou escritora também, ó, tá aqui a minha biografia, a minha autobiografia, Manual da Vitória da Doméstica. Eu escrevi ele em 2017, então eu estava influenciada por tudo que estava acontecendo também em 2017. Mas eu voltei lá atrás, ó, na época que eu nasci, eu voltei muito lá atrás. Mas lá atrás eu também tive influência. A minha família sofreu uma forte influência por conta da ditadura militar. Nós tivemos várias situações familiares pelos contextos da época, né? E hoje, hoje eu estou escrevendo um romance. E aí agora eu tenho uma influência de uma pandemia, de um isolamento. Mas eu vou falar das coisas do passado também, que também pegaram a época da ditadura militar. Então a literatura, ela também te ensina a história, né? Geralmente quem gosta de literatura gosta de história e o inverso nem sempre, mas os historiadores são os literatos são apaixonados por história, justamente porque a gente entende o contexto, né? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Né? Você é Mixi Cardoso, eu não tô conseguindo ver a fotinho, mas põe aí seu nome pra mim. Quem é você? Não sei se é a Maiara. Não tô conseguindo enxergar. Tá tão pequenininha a foto. Pessoal, a gente tá já quase chegando no final. Deixa eu só ver aqui que horas são. Ó. Mais 10 minutinhos, que a gente ainda tem mais uma leitura aí, vocês que gostam, não é? Então é o seguinte, a literatura ela serve também para te conceituar historicamente naquele momento da escrita, da narrativa, ou a narrativa em que o autor se refere. Por exemplo, eu estou lendo agora, por conta da faculdade, O Trapicheiro. O Trapicheiro é um livro que foi escrito em 1958, do Marques Rebelo, porém a narrativa se passa na década de 30, no contexto de Getúlio Vargas. Então, assim, você vê um pouquinho da característica do autor da década que ele escreveu, né, de 58, e também da narrativa, de 1930. Então a literatura ela também tem isso, né? E a última coisa, que é o que vocês gostam, a literatura te dá prazer, né? Você sente prazer em ler aquela história, em conhecer aquele protagonista, você tem prazer em ler. E esse prazer, ele é despertado, você não nasce com ele, assim, eu nasci já amando ler, né? Você também é influenciado. Vou te dar um exemplo familiar. A minha sobrinha, não sei se ela tá podendo assistir, se ela tá aí, né? A Carol, ela é professora também, ela é atriz, ela tem um projeto muito bacana com o esposo de teatro e são doutorandos também, né? Mas ela, quando ela escreveu o primeiro livro, Dia de Mudança, ela comenta que ela foi muito influenciada pela minha irmã, né? Pela mãe dela, que é assim um agradecimento que ela faz também à minha mãe, que sempre vi lendo no sofá. E isso vem de família, porque a minha mãe, a nossa mãe, né? Também. A minha mãe, ela lia tudo que estava na mão dela. E a minha mãe passou muito tempo assim enferma, né? Então assim, ela pegava a bula de remédio para ficar lendo. E não era para conhecer o remédio, é porque ela gostava de ler. E a gente não tinha muitas condições, né? Então ela lia tudo que chegava, ela amava ler. E eu fui influenciada, né?
Agora, quer que eu te conte como que eu comecei a ler mesmo, assim, né? Porque eu parei de estudar com 9 anos, eu lia na escola, tudo, mas essa paixão pela literatura, né? Quando eu cheguei em São Paulo, né? Nós fomos morar perto da biblioteca chamada Monteiro Lobato. Não sei se vocês conhecem, vocês que estão aí, no centro da cidade. Ah, Miriam, lembro sim, Mimi, que linda! Ah, ela colocou aqui, ó. Lembro das aulas sobre Capitães da Areia. Através das aulas eu comprei diversos livros do Jorge Amado, inclusive Capitães da Areia, que já li mais de 2 vezes e não canso. Tá vendo como é verdade? Ó, a Miriam tá falando aí. Acho que ela que é a fundadora do fã-clube do... Até engasguei. A Miriam é a fundadora do fã-clube do Pedro Bala. Que legal, muito bom. Essa live tá ótima, tá ótima. Comentem mesmo, que é muito bom, tirem dúvidas. Saudades, viu, Mi? Que bom. Então, aí nós fomos morar perto de uma biblioteca, Monteiro Lobato, e eu fiz 2 amiguinhas lá, né? Eu falo amiguinhas porque eu já tava com 10 anos. E aí nós resolvemos conhecer um dia a biblioteca porque estava tendo uma apresentação de teatro e ela era agregada à biblioteca e nós fomos. E aí nós vimos assim vários livros que estavam expostos, que eram livros infantis, com aquelas gravuras lindas. Olha que legal, aí aquilo despertou a nossa atenção. Vamos fazer carteirinha? Vamos. E aí veio uma disputa, olha isso. Quem enchia a carteirinha primeiro? Porque você tinha uma carteirinha amarelinha e tinha que colocar os carimbinhos lá, né? O dia que você pegou, o dia que devolvia. E acredite que tem biblioteca assim ainda, viu? Tem. Pode não ter em São Paulo, mas no interior tem. E tem uma na Zona Norte. A última vez que eu fui, um pouquinho antes da pandemia, tinha o cartãozinho. E aí a gente começou a fazer essa disputa. Quem enche o cartão primeiro? Mas para encher você tinha que fazer o quê? Você tinha que pegar livro, né? E a gente não podia ser desonesta. Isso era um pacto de amigas. Ó, não pode ser desonesta, hein? Você tem que pegar o livro e ler ele inteirinho e entregar. Então eu comecei assim. Aí eu lia, aí eu queria ler rápido, né? Pra poder encher o cartão, claro, né? Queria ganhar, imagina, né? E pra ganhar o quê? Ganhar, como brincava minha mãe, ganhar torresmo, né? Mas só pela brincadeira, né? De falar, puxa, ganhei. E aí eu comecei a gostar de ler. E parei de estudar logo em seguida, mas eu não deixei de ler também, né? Então eu tô falando de leitura, mas é literatura. Então o que é a literatura? É um texto literário que foi escrito de uma forma artística, de uma forma bem elaborada pelo autor. Quando eu falo de bem elaborada, não significa que a técnica é boa ou que você vai gostar ou não, mas quem escreve, né, literatura, escreve assim com o intuito de brincar mesmo com as palavras, de usar as figuras de linguagem, de usar uma metáfora, uma metonímia, uma hipérbole, de construir de forma artística, pensada. Então, o Carlos Drummond de Andrade, ele pensou em cada poema, em cada linha, em cada verso, né? Graciliano Ramos, quando escreveu Vidas Secas, que a gente vai estudar, Capitães da Areia, Jorge Amado. Então a literatura é a que a gente sempre fala, é um chavão, mas é verdade, é a arte da palavra. Um texto literário, ele te causa emoção. Um texto literário, ele tem que ter realmente assim um significado muito amplo para você. Tem que atingir, né, a sua emoção, o seu coração. De forma positiva ou negativa, de forma que você sinta alguma coisa, ou raiva, né? Ou você queira chorar, ou você sinta amor, piedade, amor, algum sentimento. Então a literatura ela tem esse papel de te despertar isso, né? Só que às vezes você lê o texto de uma forma assim meio que mecânica e você não presta atenção no que está na entrelinhas, na forma que está escrito, e você acha chato. Ou o que acontece muito, às vezes falta vocabulário. Então, um texto, por exemplo, de Machado de Assis, para você tem muitas palavras que são arcaicas que você não vai entender. Mas o que você não pode desistir? Pega o texto, pega um dicionário, porque quanto mais vocabulário você tiver, mais você vai aprendendo. Então é assim, é o que a gente fala, o aluno ele não lê porque não tem vocabulário, e não tem vocabulário porque não lê. Então vira, né,
que a gente fala do círculo vicioso. E aí você vai lá e quebra esse círculo. Então comece a ler mesmo com dificuldade e comece sempre com aquilo que você gosta, os gêneros que você gosta. Você gosta de quê? De conto, de romance, de poema, de crônica, né? Então, só fechando um pouquinho do que eu comecei lá, logo no comecinho mesmo da live, um texto não literário é um texto que te traz uma informação, um texto também que te faz refletir. Por exemplo, um artigo de opinião, ele é um texto não literário, mas ele faz você refletir, pensar, argumentar, certo? A notícia, a reportagem são textos não literários. Então, o que é um texto literário, né? Nesse sentido que eu tô falando. É esse que tem esse papel de te transformar como pessoa, como ser humano, de fazer você ser um ser humano mais pensativo, argumentativo, reflexivo. E isso a gente consegue através da leitura. Qualquer leitura, mas a literatura especialmente, ela tem esse objetivo, esse foco. Então, literatura para quê? Literatura para te formar um cidadão mais reflexivo, mais crítico, para você aprender mesmo a pensar, a entrar numa discussão saudável. E não o que tem hoje nas redes sociais. Ah, eu não gosto, vou lá e cancelo. Ah, eu não gostei. Mas por que você não para pensar porque ele agiu daquela forma? E eu tenho certeza que você vai achar na literatura alguma resposta, alguém que agiu daquela forma ou pelo menos parecida. Então, a discussão, ela existe, o conflito, o debate, eles existem. Mas eles existem para te transformar, para te fazer um ser humano melhor. Então, a literatura, ela serve para isso, para que você possa se tornar um ser humano melhor. Ou você quer ser esse aqui que o Carlos Drummond está falando? Não, né? Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E isso aqui é uma verdade que a gente vê aí nas redes sociais, nos memes. Olha, com essa pandemia o ser humano não melhorou, o ser humano piorou. É claro que a gente não dá pra gente generalizar, né? Porque muitos aprenderam sim com a pandemia, melhoraram, aprenderam a ser mais empáticos, mais gentis. Tem muita gente que realmente se superou e melhorou, né? Que tem aqui uma pergunta? Oi, Alice! Ai, que linda, Alice! Cadê o Lu? Cadê o Lucas Bueno? Um beijo, Bia. O vocabulário e a leitura andam em conjunto, né? Exatamente por isso que um praticante depende do outro. Perfeito, Bia, é isso mesmo. Se você tem vocabulário, você lê mais. Se você lê mais, você tem mais vocabulário. É assim mesmo, um depende do outro. Então, por isso que é importante quando você começa a estudar, você não ficar pulando ciclos, você não ficar pulando aquilo que o professor determina e fala para você ler, porque ele tem experiência, ele sabe que aquilo vai ser bom, vai ser um material que você vai utilizar ali na frente, né? Olha, tem um pessoal muito bacana aqui. Oi, Marcelo, ai que saudade, Marcelo Clementino, foi meu vice-diretor lá no Max, né? Ó, o Max em peso aqui. Ai, muito bom, que bom, tô muito honrada, né? Agora, cadê o meu diretor, o Ronan? Eu falei, Ronan, se não aparecer lá, eu te mato, né? Mas ele tem reunião hoje, final de dia, comecinho de noite é complicado para ele também, né? Mas estamos aqui. Tudo bem, Alice? Ai, que bom. Oi, Marcelo, que bom. Gente, já estamos encerrando, mas deixa eu só falar mais uma coisinha para os meus alunos, principalmente, né? Então, a literatura, você estuda a literatura de uma forma acadêmica para você entender alguns contextos e conceitos de época. Por isso que tem nome, as escolas literárias. A gente começa com trovadorismo, né? Portugal, trovadorismo, humanismo, classicismo. Então, as escolas, elas têm nome, período, tempo. Cada uma tem uma obra que determina o começo daquele período. Por quê? Porque tem as características da época. Então, por exemplo, o romantismo, que vocês sempre gostam e amaram estudar no segundo ano. O romantismo é uma escola que ela traz algumas características. Por exemplo, que hoje a gente vê muito assim com os jovens, né? O apelo à morte. Na verdade, não se falava a palavra depressão, mas falava melancolia, né?
a melancolia, fazia parte assim do contexto não só dos poetas da época, né, dos jovens da época também. Então uma literatura que vai depois despontar também naquilo que muitos de vocês gostam hoje, né? Alguns filmes, algumas séries de Drácula, coisas desse tipo. Então, assim, gostar da noite, dos seres noturnos. Então, o romantismo ele vai trazer assim essas características também. Eu tô dando só um pequeno exemplo, mas quem é meu aluno aprende isso, né, com mais calma, com mais tranquilidade. Então, as escolas literárias, elas têm nome, elas têm período, elas têm data para começar, para terminar entre aspas, né? Não é assim, à meia-noite acabou o romantismo, vai começar o realismo. Olha, acabou o realismo e veio o modernismo. Não é bem assim. Elas convivem, né? E aí é uma outra aula, certo? Mas é só pra gente fechar aqui o nosso bate-papo. Então, são os estilos de épocas, os movimentos literários. E a literatura, você estuda ela dessa forma acadêmica, no segundo, no terceiro, no primeiro ano do médio. Quando você vai para a faculdade também. Só que muita coisa, né? Você vai construindo aí enquanto adolescente, ser humano, adulto. E você chega na faculdade e você vai ter contato com outras literaturas, com outras artes. E aí você vai ter opinião, você vai ter argumento, certo? Então, um dos papéis da literatura é formar você mesmo para você ter argumento, para você entrar mesmo numa discussão, num argumento, numa conversa, tendo ideias do que você leu, né? De quem é aquele autor, de que período, enfim. É isso, né? E aí, por último, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, eu tô vendo aqui os comentários. Eduardo, da meia aula. Ai, que bom, a Francine tá assistindo, que ótimo, né? Tem um poema dele aqui também do mesmo livro, bem pequenininho. Stop, a vida parou. Ou foi o automóvel, né? Eu quero encerrar aqui porque às vezes você precisa dar um stop. Aqui ele tá fazendo mesmo assim uma crítica mesmo àquele momento que estava acontecendo, né? Muita revolução, muita coisa. Então, tem hora que você tem que, parar um pouquinho, né? Então, pare, respire um pouquinho, viva aí esse momento da melhor forma que você puder. Daqui a pouco estaremos juntos na escola, estaremos nos abraçando. Eu espero que não demore tanto assim, né? Toda essa vacinação, mas que a literatura possa ser também aí a sua companheira nesses momentos, que você tenha ótimas leituras. Nunca se esqueça que um filme ele não existe sozinho, existe uma literatura, viu? Foi feito um roteiro e muitas vezes primeiro vem o livro e não o filme. A maioria dos livros, das séries que vocês gostam e curtem, primeiro foi um livro. Então procurem ler também, saber um pouquinho da história do autor da época, ler, né? Que a literatura seja uma excelente companheira para você nesse final de semana também, nesse semestre, na sua vida. É o que eu te desejo, porque ela está aqui comigo, né? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, a todos que me seguem. Vou deixar a live gravada, depois você entra, comenta, curte, compartilha, né? E é isso daí. Estamos aí. E se precisar de uma professora de literatura, de redação de língua portuguesa, pode me chamar lá no PV, tá bom? Um beijo então, uma boa noite para vocês, viu? Amei estar aqui, amei. Muito obrigada, obrigada a todos. Tchau, Bia, tchau, Fran, Alice, Marcelo, que tô vendo aqui o Naldinho. Muita gente, tô muito feliz. Obrigada, viu? Fiquem bem, se cuidem. Ai, Titi, obrigada. Um monte de coração. Obrigada aos meus alunos leitianos, aos meus alunos do Max. Serão sempre meus alunos. Não tem ex-professor, viu? Não existe ex. Uma coisa eu aprendi nessa vida: não tem ex-mãe, ex-pai. E nem ex-professor, tá? Ex-mãe, ex-pai, ex-professor não existe. Beijo, tchau, tchau, gente, tchau. Obrigada, Guá, obrigada mesmo. Tô vendo aqui os comentários, muito obrigada. Boa noite.